E das 7 ações que nós destacamos nesse vídeo, 5 delas podem disparar nas cotações, enquanto 2 podem ficar para trás. Eu vou comentar o que eu estou enxergando para cada uma delas e vamos passar aqui também pela nossa planilha de preço-teto para ver qual é o dividend yield estimado e também o preço-teto projetivo. E vamos começar aqui com as ações da Sanepar, que foi um pedido de vários inscritos para a gente incluir em nossa planilha gratuita de preço-teto. Veja que eu coloquei os 3 tickers de ações que a Sanepar tem, as units, que são formadas por 4 preferenciais e uma ordinária. A preferencial seria essa com final 4, ela ganha 10% a mais de dividendos do que a SAPR3. Veja que o lucro projetado, já vou comentar sobre isso, é de 1,5 bilhão de reais, vai dar 99 centavos por ação ou R$ 4,96 por unit. Esse payout de 30%, eu já verifiquei no histórico da empresa, é o que ela vem pagando aí um pouco mais, 31%, 32%, 34%. Vamos colocar aqui 30% para ser conservador, o que vai dar um dividendo por ação de 24 centavos para as ordinárias e 26 centavos para as preferenciais. E R$ 1,28 para as units. O dividend yield não é nada atrativo, fica nessa faixa aí de 4,7% para as 3 ações, sendo que a SAPR3 seria a piorzinha delas. Observe que esse valor já é líquido de imposto, porque eu estou multiplicando aqui por 0,85 na célula. A Sanepar só vem pagando JCP aí durante os anos, então a gente já multiplica por 0,85, tirando 15% de imposto de renda. Se a gente exigir 6% de dividend yield, ficaria um preço teto aí de R$ 4,35 para as ações preferenciais SAPR4 e R$ 21,36 para as units SAPR11. Margem de segurança negativa por 20%. E a Sanepar é uma das ações que pode disparar nas cotações. Perceba que o mercado coloca aqui, a maioria das casas coloca essa recomendação de manter, mas essa observação aqui tem que ser dita. Segundo a Genial Investimentos, nossa avaliação não considera o pagamento do tão esperado precatório de 3,9 bilhões de reais. Entendemos que desprezá-lo pode ser um erro, principalmente por ser um gatilho de valor tão expressivo e com potencial de ser destravado no curto prazo. Não nos sentimos confortáveis em recomendar o ativo somente por causa dessa variável, tendo em vista o risco de volatilidade pós-votação das leis e diretrizes orçamentárias que decidirá se o pagamento será realizado ou não ainda em 2025. Entretanto, entendemos o valor de investidores que observam o case da Sanepar sem necessariamente uma visão fundamentalista e optar por negociar as ações com o case de evento baseada na decisão do próximo dia 17/7 que está chegando. E nesse dia 17/7 a gente vai saber se a Sanepar vai receber esses 3,9 bilhões de reais agora em 2025 ou se isso vai ser postergado para os anos seguintes. E se a gente pegar esses 3,9 bilhões de reais e dividir pelo número de papéis, daria ali R$ 2,60 por ação se a Sanepar decidisse distribuir esses precatórios na forma de dividendos. Imagine só que esse valor seria descontado do preço da ação, que se encontra ali em R$ 2,46. É claro que teria uma pequena diferença entre o dividendo do SAPR3 e SAPR4, mas a ação ficaria na faixa de R$ 2,50 praticamente. E foi desse relatório também que eu tirei aquele lucro líquido projetado. Veja que para 2024 fica na faixa de 1,5 bilhão de reais, tem uns quebradinhos aqui, mas eu aproximei para baixo, que a gente gosta de ser conservador. Para os próximos anos também tem uma projeção de lucro, veja que é crescente. Para 2025 já fica beirando os 1,6 bilhão, aqui 1 bilhão 639 milhões de reais e para 2027 1,7 bilhão de reais. E eu vou deixar esse relatório aqui na descrição desse vídeo. Agora falando aqui sobre a Petrobras, PETR4 é a petrolífera preferida para julho entre 23 analistas, elevados dividendos estão no radar. Matéria destaca aqui por que investir em Petrobras. Analistas da Agroinvestimentos destacam que na troca de comando da companhia em maio levantou incertezas sobre o direcionamento estratégico, especialmente relacionada a temas sensíveis ao mercado como dividendos, implementação de CAPEX, que são os investimentos, e política de preço nos combustíveis. No entanto, a CEO Magda Chambriard reforçou recentemente que seguirá o plano estratégico divulgado no final do ano passado e que não haverá mudanças na política de distribuição de proventos. Abre aspas aqui para os analistas. Ainda que algumas dúvidas permaneçam, não alteramos nossa visão de que as ações da Petrobras seguem com valuation descontado e tudo mais constante devem compor uma atrativa remuneração aos acionistas através da distribuição de elevados dividendos. E só para a gente ter uma noção aqui, várias casas de análise estão recomendando a Petrobras. São 15 delas, das 23 questionadas aqui pela reportagem do Money Times. Apesar de que essas recomendações não são de dividendos, mas sim para surfar essa recuperação do Ibovespa, o que pode levar a uma alta nas ações. Só para a gente ter uma base aqui, a maioria do mercado está esperando esse dividend yield na faixa de 16 a 17%
para esse ano de 2024. Já em nossa planilha de preço-teto, a gente está sendo mais conservador, não estamos incluindo aqui nessa análise nada de dividendo extraordinário. Veja que o payout também coloquei de 42%, separei 3% dos 45% destinado ao acionista para recompra de ações, ficaria um dividendo por ação na faixa de R$ 3,92, que está dando um yield de 10,26% nessas cotações de R$ 38,15. PET-R4 já teve ali abaixo dos 36, se não me engano, chegou a bater um vale de R$ 34,00 de fração, mas enfim, está nessas cotações agora. Se a gente exigir 10%, preço teto está em R$ 39,15, margem de segurança positiva por 2,6%. E para as ações da Vale, aqui eu incluo também a Bradespar, que no frigir dos ovos tem um dividend yield mais atrativo, projetado, claro, isso aqui pode estar completamente errado, mas veja aqui também dessas 23 casas questionadas aqui pela reportagem da Money Times, 13 delas destacam a Vale com a recomendação de compra. E por que a Vale é compra de acordo com a Goldman Sachs? Segundo os analistas que assinam o relatório, os fatores para não investir podem se tornar os motivos para comprar. Eles citam: tanto a Vale quanto a BHP indicaram publicamente que são construtivos no acordo final em torno dessa marca no curto prazo. Bom suporte ao custo do minério de ferro, combinado com contínuas exportações elevadas de aço e baixo uso de sucata na China, poderiam suportar o minério de ferro acima dos $100 a tonelada seca, e que o impulso operacional da Vale deve mostrar recuperação moderada. Essa reportagem, eles destacam que a Vale pode desbloquear até 17% em retorno de dividendos, mas nesses 17% inclui também recompra de ações. Em nossa planilha de preço-teto, esses lucros projetados são bem conservadores aqui, pessoal. Provavelmente essas duas empresas podem reportar lucros maiores do que esses aqui, mas se a gente pegar esse lucro da Vale de 42 bilhões de reais projetado, dividir pelo número de papéis, vai dar um lucro por ação de R$ 9,30. O payout da Vale é mais forte que o da Bradespar, de 60% aqui, o que dá dando dividendo por ação de R$ 5,58 e o dividend yield de 8,87%. Se a gente exigir 9%, preço teto seria R$ 62,00 e a margem de segurança estaria negativa por 1,46%, visto que a cotação atual da Vale é R$ 62,92. Já para a Bradespar, com payout menor de 50%, ficaria um dividendo por ação de R$ 1,79, um dividend yield de 9,3%, exigindo os mesmos 9%. A gente tem um preço teto de R$ 19,90, margem de segurança positiva de 3,46%. Só para lembrar, para quem não sabe, a Bradespar, BRAP4 aqui, ela é uma holding que não tem operação própria e investe apenas na Vale, tem 3,8% das ações da Vale. E a quinta ação que pode acabar decolando com essa recuperação do Ibovespa seria as ações do Itaú, ITUB3 e ITUB4. Eu destaco aqui notadamente as ações ordinárias porque são muito mais baratas, na faixa de R$ 28,68. Se a gente for olhar o ITUB4 vai estar na ordem de R$ 33,00. E o dividendo por ação é o mesmo, de R$ 1,60, projetado aqui pela gente. E nessa reportagem que esses 23 analistas selecionam as melhores ações para surfar a alta do Ibovespa, né? As ações do Banco Itaú são as mais recomendadas. Eles colocam aqui ITUB4, mas para o pequeno investidor, ITUB3 é muito mais vantajoso. 16 recomendações das 23 questionadas. E o principal motivo que me fez comprar as ações ITUB3 um pouco mais atrás, quando estava numa cotação melhorzinha do que está hoje, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é essa questão do pagamento de dividendos extraordinário, que o CEO afirmou que provavelmente no exercício de 2024 vai ter mais dividendo extraordinário para ser pago. Nesse Itaú Day aqui, o CEO da companhia, na sessão de perguntas e respostas, ele destacou que afirmou que tudo leva a crer que a gente vai fazer mais um pagamento extraordinário. E vindo aqui para a nossa planilha de preço-teto gratuita, tem muita casa que espera um payout na faixa de 60%, mas a gente é conservador, vai colocar um payout apenas de 40%. O lucro é forte, na faixa de 39 bilhões de reais, que está dando lucro por ação de R$ 4,00. Ficaria um dividendo por ação de R$ 1,60, o que gera um dividend yield de apenas 5,58%, isso aqui é líquido de imposto, mas lembrando que esse payout pode ser mais forte, beirar a faixa dos 60%, se a gente colocar aqui, por exemplo, 55%, já daria dando um dividend yield projetado de 7,67%. Mas tudo bem, vamos considerar aí os 40% de payout e exigindo 6% de yield, o preço teto ficaria em R$ 26,67, margem de segurança negativa por 7%. E para a Caixa Seguridade, que seria uma das duas ações que poderia ficar para trás nas cotações, veja que ela já teve um pico ali de R$ 16,75, de lá para cá
vem caindo nas cotações, uma queda de 14%. E veja que nessa reportagem a Caixa Seguridade anuncia impacto negativo de 123 milhões de reais no segundo trimestre de 2024, com provisionamento de sinistros. Então a gente tem que ficar atento para o resultado do segundo trimestre da CXSE3 para ver se esse resultado vai vir abaixo do que o mercado está esperando, porque de repente as cotações podem sofrer ainda mais e o ponto de entrada pode ficar cada vez mais interessante. Veja que no momento a gente está estimando um lucro de 3,9 bilhões de reais, o que daria um lucro por ação de R$ 1,30, considerando um payout de 90%, que é de fato o que ela vem pagando aí nos últimos anos. Vai dar um dividendo por ação de R$ 1,17, um dividend yield de 8,13% estimado para esse ano de 2024. Se a gente colocar 9,5% de yield exigido, o preço teto ficaria em R$ 12,32, margem de segurança negativa por 14%, mas veja que a gente está exigindo 9,5%. E outra coisa que vale a pena destacar é que a Caixa parece que mudou a sua política de dividendos mesmo, vai pagar 4 vezes ao ano, já teve uma Datacom no mês 8, referente ao primeiro trimestre de 2024, inclusive essa Datacom está em aberta, né pessoal? Porque nós estamos ainda em julho, então daria para pegar todo esse dividendo de R$ 1,17 aqui, que é líquido de imposto, a Caixa Seguridade só paga dividendo, não paga JCP, então parece ser um case bastante interessante, principalmente se essas cotações continuarem caindo. E falando da CSN Mineração, que seria a outra ação que pode ficar para trás e cair mais nas cotações, veja que ela começou o ano a quase R$ 8,00 ali, R$ 7,99, encontrou um vale de R$ 4,67 e depois subiu bastante, está em R$ 5,48. O que me deixou bastante na defensiva com relação às ações da CMIN3 foi esse relatório do BTG Pactual, divulgado aqui no dia 3 de julho, e nesse relatório eles fazem estimativas de várias ações de commodities, e para a CSN Mineração eles têm aqui um earnings, que seriam os lucros da empresa, para esse segundo trimestre de 2024, uma estimativa de apenas 68 milhões de reais. Veja que a empresa tem o costume de lucrar ali na faixa de 500 milhões de reais, no segundo trimestre de 23 também nessa faixa, no quarto trimestre chegou a lucrar mais de 1 bilhão de reais e um lucro de 68 milhões apenas seria muito ruim, inclusive para as nossas projeções, o que de repente poderia fazer a empresa cair bastante nas cotações. No momento a gente está estimando esse lucro de 4 bilhões de reais para o ano de 2024, mas sinceramente com essas projeções aí eu já estou achando que isso aqui está muito fora da curva. Quando sair o resultado do segundo trimestre de 2024, eu pretendo refazer esse lucro projetado aqui. De qualquer forma, o lucro por ação está dando 73 centavos, esse payout de 80% vai dar um dividendo por ação de 55 centavos, que seria um yield de 10% nas cotações atuais. Se a gente exigir 12%, o preço teto fica em R$ 4,62, margem de segurança negativa por 15%. E se você quiser baixar essa planilha de preço teto gratuita, é só clicar nesse link que fica na página inicial do canal e também na descrição do vídeo. Vai abrir sem enrolação essa planilha no Google Docs que você precisa baixar ou fazer uma cópia para o seu Drive para poder editar aqui e calcular o seu próprio preço teto de mais de 40 tickers de ações que nós temos aqui. Obrigado a você que ficou até o momento. Eu me chamo Pedro, sou o criador desse canal Dividendo Complementar. Aqui nós falamos de ações pagadoras de dividendos. Se você investe em ações visando essa renda passiva, já se inscreve no canal porque você está no lugar certo. E se você já foi inscrito, considere se tornar membro pelo menos por um mês para apoiar o projeto Dividendo Complementar. E tem muitos benefícios, inclusive contato direto comigo em nosso grupo do Telegram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.